do Café com Garapa. Eu quero conversar com a doutora Juliana Cordeiro, que vai contar um pouquinho para nós sobre o processo administrativo. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. Maravilha? Bom dia, pessoal, tudo bem? Maravilha. Doutora, eu costumo dizer que o servidor público é um trabalhador diferenciado. Por quê? Diferente daquele trabalhador da iniciativa privada, que muitas vezes ele é convidado e ele é escolhido a ingressar nas fileiras de uma empresa, no quadro funcional de uma empresa. O servidor público, não, ele é assim, primeiro, ele sabe ler e escrever. Ele, em tese, pelo menos, de 88 para cá, né, depois de 5 anos após 88, ele não é apadrinhado. A princípio, seguir o princípio da legalidade, ele não é apadrinhado. Né? Então, exato, ele não deve nada a ninguém. Eu digo, primeiro, ele não é analfabeto, porque ele sabe ler e escrever. Ele leu um edital e ele prestou uma prova. E naquele momento ele provou-se, naquele instante do concurso, estar melhor do que os demais. Né? Então, são muitos candidatos, né? Eu não sei se felizmente para o sistema, ou infelizmente muitos, porque a cada dia são mais e mais pessoas que buscam o serviço público, né? Então ele é um trabalhador diferenciado, primeiramente nesse aspecto. Sim. Né? A princípio ele não é aquele coitadinho, mas mesmo sendo assim, demonstrando capacidade intelectual, né, tudo, muitas vezes ele não ele acaba sendo vítima do sistema. Sim. Né? É aí que entra o processo administrativo. Sim, na verdade, o processo administrativo ele é aberto depois de uma sindicância, quando ocorre uma falha funcional no serviço, é apurado por meio de uma sindicância. Primeiro é apurado tudo isso, determinado na legislação. Né? O servidor público, depois de 88, ele tem toda a sua vida funcional já determinada pela legislação, exatamente para evitar isso que você falou, apadrinhamento, perseguição política, né? Então, antigamente você colocava para trabalhar, hoje em dia ainda tem os cargos comissionados, as funções gratificadas, etc. Mas, no geral, a grande massa do serviço público, ela não está ali porque um político colocou ela ali. Como você falou, ela prestou um concurso, então normalmente é um projeto de vida desse servidor já, né, de estudar às vezes anos para passar num concurso. Ele passa num concurso, depois ele passa por um exame médico que vê se ele é apto para aquela função. Então ele vai para o serviço público e ele tem um período de estágio probatório, obviamente, mas nesse período de estágio probatório ele é avaliado somente em relação a não cometer nenhuma falha funcional. Né? Ele não pode ser, por exemplo, por meio de uma atitude arbitrária de um político ou de alguma coisa, ser demitido. Então, assim, embora ele ainda não tenha a sua estabilidade, ele já tem uma certa estabilidade, já garantida pelo seu concurso e pelo seu exame médico, que entendeu que ele era apto para o cargo. Quando ocorre alguma falha funcional, em alguma repartição da prefeitura, ou do estado, isso aí é geral no serviço público, é necessário, pela lei, que se abra uma sindicância em primeiro lugar. Não pode abrir um processo administrativo já direto contra um servidor. Se abre uma sindicância para apurar qual foi a falha que houve e se há indícios de autoria. Então, há indícios de que foi um servidor o responsável por aquilo, ou foram dois, ou foram quem foram os responsáveis. Se houver indícios de que algum servidor foi responsável, então aí é que se abre um processo administrativo contra aqueles servidores em específico. Então, em tese, a sindicância ela é como se fosse um inquérito policial, vamos dizer assim, a fase do inquérito policial. Na sindicância há o contraditório? Na sindicância já tem, não tem contraditório, mas o servidor tem o direito de ser, porque ele não está sendo acusado. Em tese, está se apurando um fato, não acusando alguém. Sim. Então, está se apurando um fato. Então, o servidor ele vai ter o direito de falar o que houve na repartição, ou no departamento naquele dia, ou o que aconteceu, mas assim, ele não tem contraditório. Nesse primeiro momento da sindicância, ele pode
estar acompanhado de um advogado? Pode, deve, né? Assim, às vezes tem gente que opta por não estar, porque eles entendem assim, se eu já levar um advogado, vai parecer que eu estou realmente com algum medo de que eu realmente fiz alguma coisa errada. Então, assim, não é obrigatório levar o advogado, mas é possível, se for preferir levar um advogado, é possível. O sindicato, inclusive, disponibiliza os advogados aqui para todos os associados, para acompanhar, se for necessário, na sindicância, em todo o processo administrativo. Aí, então, se tiver um indício de autoria, vai ser aberto um processo administrativo contra os servidores. Quem executa quem realiza a sindicância? É o próprio departamento. Cada secretaria tem um departamento? Não, ou não? é o Existe... próprio procuradoria. Agora é corregedoria. Agora é corregedoria. Era Mas são eles que ano vão passado. fazer o processo. Eles abrem o processo Então administrativo não se torna também. viciado, porque quem apurou vai julgar. É a forma como é estabelecido na lei 1972. Porque na vida penal, criminal, Sim. é o poder executivo, que as forças policiais apuram, né? E o poder judiciário, outro poder, né, faz... Mas é que daí a gente teria que ter vamos dizer assim, uma comissão de sindicância em cada departamento. É que na guarda tem. Inviável. Na guarda tem, no SEMAI tem. Eu falo porque é uma experiência que dá resultado na guarda. Claro, sempre tem uma outra falha, um outro erro, mas eu acredito que tem muito menos falhas do que nas outras secretarias, né? Porque entra nessa questão do executivo e do judiciário, né, quando analisarmos um processo legal. Sim, seria, mas assim, é inviável pelo número de funcionários e número de departamentos e secretarias. Mas um processo administrativo todo de cabo a rabo não se torna mais caro do que ter um departamento só para isso? Eu não tenho esses dados para afirmar assim que ficaria mais caro. Sabe por quê? Eu lembro quando eu entrei na guarda, uma turma anterior à minha, acho que, eu não lembro o número exato, se foram 60, todos foram exonerados no probatório. E 2 anos depois, todos puderam voltar, foram reintegrados. Exato. A gente pode ir no judicial depois do processo administrativo. Não, mas assim, o porquê? Qual foi o X da questão? Foram exonerados no probatório sem nenhuma sindicância, sem nenhum processo. Ou seja, o processo administrativo foi falho. Sim. Daí foi exato. E daí foi o pior. O pior que eu digo enquanto cidadão. Eu fico feliz aos servidores e acho justo, mas antes de ser servidor, eu sou cidadão. Sim. Eu que pago. Vem a indenização. Isso, daí vem a indenização, vem todo o período que não foi pago, de retroativo, né? Para o erário realmente fica muito mais caro. Por isso que o processo administrativo tem que ser feito, agora, né, que mudou, não é mais procuradoria, agora é uma corregedora, que é externa, que está avaliando os processos, mas é necessário que tenha muito conhecimento. Que alguém que não está em tese, ela é uma pessoa maravilhosa, ótima profissional, mas assim, o conhecimento em direito público é muito necessário nesse momento, e muita parcimônia nos julgamentos para isso, para você não onerar o erário, né, que no final quem no final vai pagar a conta, né? Sim. Às vezes nem vai ser mais esse prefeito ou essa corregedora que vai estar lá, mas a conta vai estar aí, para o município pagar depois. Alguma eventual falha no processo administrativo e alguma injustiça que tenha sido cometida contra os servidores. Então, aí se tem assim, a gente faz todo o acompanhamento do processo administrativo e depois, ao final, se houver alguma falha no processo administrativo, alguma coisa que a gente não concorde que tenha acontecido, a gente pode entrar com um pedido de anulatória de ato administrativo no judicial, né? Alguns casos, daí vai depender do juiz, obviamente, né? Que é o juiz da Fazenda Pública que tem julgado nossos processos e alguns têm conseguido se reverter. E é legal porque é um juiz especializado em serviço público. Sabe como que é esse peso e essa medida? Isso, exatamente.
Exatamente, eu costumo dizer que quando, por exemplo, a prefeitura, a corregedoria opta por uma demissão, é uma medida extrema que, assim, ela acaba com o sonho de uma pessoa desde lá atrás, quando ela começou a estudar para esse concurso, e a vida familiar dessa pessoa fica prejudicada, a continuidade profissional dessa pessoa pode ficar prejudicada por uma exoneração por justa causa do serviço público, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser tomada com muita consciência, né? Com a certeza absoluta que o município forneceu para aquele servidor, em primeiro lugar, um concurso público que realmente avaliou suas capacidades, um exame médico que realmente avaliou sua saúde física e mental, que é muito importante, e que o município, né, o poder público no caso, não é só o município, né, o Estado, a União, todo mundo que trabalha com serviço público, forneceu para esse servidor, para esse trabalhador, todo o treinamento e as condições de trabalho necessárias para que ele fizesse aquela função. Que realmente aquela função não foi feita por uma falha daquele servidor, não por uma falha do serviço ou do sistema ou falta de material, né? E aí você pune um servidor, prejudica, né, toda a vida profissional dele por conta de uma falha que não é dele, na verdade é do sistema, né? Doutora, eu lembro que alguns anos atrás havia uma reclamação comum na guarda, né? Eu falo com propriedade da guarda, que é onde eu tenho mais contato, tudo, né? E até contatos mais, né, profundos, conversas, tá? E eu lembro que a reclamação comum era, quando alguém ia para uma sindicância ou para um processo administrativo, seja fosse como testemunha ou como averiguado, sindicado, né? Era ouvido por o processo administrativo já é acusado. A sindicância é só indiciado, né? No processo administrativo a pessoa está sendo acusada. Né? E daí, mas quando ia para lá, era ouvido por um procurador, na época, né? E assinava lá que esteve diante de uma comissão de 7 procuradores, não é 7, né? Mas era uma comissão de um. Executava o serviço e eu estive lá como testemunha para alguns guardas, né? E eu também achava estranho. Um me ouvia e eu tinha que assinar lá que estive diante de uma comissão. Ora, tinha um número, comissão de fulano, composto por fulano, Beltrano, doutor Beltrano, doutor Ciclano, né? Que eu nunca tinha visto mais gordo nem mais magro. Sim. Isso é um vício. Isso contamina, é um vício jurídico. Não contamina o processo administrativo, ao meu ver, isso não contamina o processo administrativo, porque a comissão ela é nomeada para atuar naquele processo administrativo, mas cada um ali tem uma função específica. Então, quando você vai lá, tem uma pessoa que é o procurador, que está te ouvindo, ele é aqui um membro da comissão. Tem o presidente da comissão, que não está ali, mas depois ele vai avaliar o relatório, que também faz parte da comissão, e depois ele vai assinar. Tem a pessoa que está digitando, que ela também é da comissão, né? Então seria mais uma pessoa. Normalmente são essas pessoas que estão ali. E é um trabalho, como é um trabalho de grupo e cada um tem a sua função, eu não entenderia que isso viciaria o processo administrativo. Porque realmente cada um ali vai ter sua função. Um vai estar digitando, outro vai estar ouvindo, outro vai estar depois avaliando todo o relatório. Em tese, essa comissão que está ali, ela não está ali para acusar o servidor. Isso é uma confusão que é feita muitas vezes até pelos próprios participantes ali da comissão. Às vezes eles se perdem um pouco, né? A gente trabalha com direito administrativo já faz 20 anos, né? É a sua especialização, né? Acabou sendo, né? Acabou sendo a minha prática. Então, assim, a gente trabalha com processo administrativo faz mais de 20 anos, então a gente vê, às vezes, principalmente procuradores, que às vezes são mais
mais inexperientes no trabalho com isso, que às vezes eles confundem a função deles ali. A função deles ali é como se fosse de um juiz imparcial e não de um promotor ou de um advogado de acusação contra o servidor. Então, não deveria ter o intuito de acusar aquele servidor, de provar alguma coisa contra aquele servidor. A comissão era para ser completamente isenta, né? Completamente isenta e só avaliar o fato em si, porque não é um processo judicial. Há procuradores que são assim, porque tem bastante procurador antigo de carreira lá. Não, tem procuradores ótimos, tem pessoas maravilhosas lá que a gente trabalha, né, assim, há muito tempo, o Dr. Maurinho, o Dr. Francisco, né, várias pessoas assim, são pessoas muito boas e que entendem a função, entendem a história do servidor que está ali, que ele não está decidindo apenas um... Dá para confiar? Dá para confiar. Ali? Porque às vezes assim, eu tenho percebido nos últimos tempos, nos últimos 4 anos, para ser mais exata, que assim, as punições ficaram mais pesadas, mais agressivas e processos administrativos abertos por nada, entendeu? Por coisas assim simples que poderiam ter sido resolvidas no dia a dia, que acabam movimentando toda a máquina pública, toda a estrutura da Procuradoria, a estrutura do sindicato, para fazer um processo que são assim, várias audiências, a gente vai lá várias vezes para ouvir diversas testemunhas, depois vai primeiro para tomar ciência, depois vai para ouvir as testemunhas de acusação, depois vai para ouvir as testemunhas de defesa. Às vezes uma faltou, vai no outro dia. Então, assim, é um processo que demanda tempo, recurso, né? Depois tem a defesa final do servidor, verbal, depois tem a nossa defesa por escrito. E, assim, por coisas que não teriam necessidade de abrir um processo administrativo, uma coisa interna que poderia ter sido resolvida dentro da própria repartição, né, com assim, uma conversa, até porque tem esses recursos, né, na própria CLT ela estabelece esses recursos, a advertência verbal, né, assim, uma conversa entre a chefia documentada, que foi documentado, uma orientação. Então, assim, coisas simples, às vezes, nesses últimos anos eu vi coisas assim, um servidor, numa reunião, ele levantou a mão e questionou uma informação que o chefe estava falando, abriu um processo administrativo contra ele. Lógico, no final a gente conseguiu provar que não teve nada, foi arquivado esse processo, mas assim, é um desgaste. Responde de alguma forma? Não. Porque causou um dano, Sim, exatamente, um desgaste psicológico, né? A gente sempre fala que assim... constrangimento. A gente sempre fala que a pessoa... Todo mundo fala que o processo não é punição. Mas só quem nunca passou por um processo para achar que o processo não é punição. Porque assim, o processo já é uma punição. Principalmente para o servidor que é inocente e que nunca passou por isso. Eu vejo pessoas às vezes chegando aqui chorando, desesperados, que trabalham faz 20 anos na prefeitura, nunca aconteceu isso com eles e agora vão ter que ir lá. Eles ficam com vergonha, eles ficam constrangidos diante dos colegas. Assim, é uma punição já. Própria abertura, sim, muitos vão para psicólogo, vão para psiquiatra, porque assim, são funcionários às vezes que assim, irrepreensíveis a vida inteira, extremamente bons funcionários, de repente tem uma chefia nefasta lá que acaba criando um problema com ele e acaba mandando ele para um processo administrativo. Isso causa inúmeros. Então, assim, o próprio processo já é uma punição. Sim. Então, recentemente houve um caso famoso, muito divulgado na mídia, de um funcionário de uma distribuidora, né, que se matou, né, cometeu suicídio ao ser demitido, né, ao ser mandado embora. Olha, onde afeta, porque ele falou, ó, o que eu vou fazer fora daqui? Parece que as condições de trabalho eram boas, ele me parece, porque eu apurei, ele sabia que fora daquela empresa não era um mar de rosa como na empresa, né? E não viu vida laboral lá fora. Se não há vida laboral, como que eu vou, né? Assim, é muito complicado quando você mexe com a vida profissional de um trabalhador, porque nós vivemos no capitalismo, né? E no capitalismo, o seu trabalho é praticamente a sua essência,
né? A gente é criado para isso, né? A gente é criado para trabalhar. Então, assim, se a pessoa tem um golpe muito forte na vida profissional dela, pode afetar muito a vida pessoal, familiar, né? A gente tem vários casos de coisas. Aqui no próprio município a gente teve um caso, né, de um médico que estava com problema com a chefia, né, que era um outro médico, e ele acabou matando o chefe e se matando, né? Pessoas então, assim, têm um juramento de salvar a vida, né? Sim. Chegou a esse extremo. Chegou a esse Eu extremo. fico imaginando o que ocorre lá na base, lá embaixo, aquele servidor não tão qualificado academicamente, né? Mais humilde, mais simplório. Então, assim, as pessoas ficam constrangidas. Tem profissionais que não querem, por exemplo, que a família saiba que eles estão passando por processo administrativo, né? Não querem chamar testemunha de colega de trabalho porque ficam constrangidos de pedir, né? Então, assim, é bem complicado. Acho que a prefeitura poderia dar uma humanizada nesse processo e criar mecanismos para que não chegasse a processo, algumas coisas simples que poderiam ser resolvidas, né? Nesses últimos 4 anos, houve um crescimento bem grande no número de processos, acelerado na resolução, e acho que talvez para cumprir alguma meta, ou dar alguma satisfação, ou justificar algum cargo que foi criado, mas assim... Caçar mesmo. Sim, a gente soube, né, de um lobista aí que trabalha para o prefeito atual, que a gente sabe, né, que ele falou que por ele mandava todo mundo embora. Deu problema, mandava todo mundo embora, e a pessoa que fosse procurar na justiça depois, porque aí, quando for procurar na justiça, eles já não estão mais aqui no município. O servidor fica, a administração passa. Então, assim, manda embora e depois vê que é o próximo prefeito, as outras pessoas que resolvam o problema que eles deixaram. Então, assim, isso é muito triste de ouvir, né, de uma pessoa que nem é da cidade, está aqui, passando aqui e querendo perturbar toda estrutura. Toda e qualquer injustiça contra a dignidade da condição humana é triste ouvir, seja de quem quer que seja, né, de quem quer que for o autor. Doutor, como guarda civil, como policial, eu sou viciado em séries policiais, né? E eu sei quais são as boas, né? E tem uma que eu indico, que é Chicago DP, né? E ali tem uma frase, é comum, todo episódio, algum policial ele acaba se envolvendo ou em tiroteio, é uma série policial, né? E daí vem sempre o superior fala, ó, você vai ter que se apresentar na corregedoria, nos assuntos internos, né? Marca um horário com o advogado do sindicato. É uma frase que eu acho muito legal. Como sindicalista, eu falo, puxa, que bacana ouvir isso, né? E daí eu liguei para alguns amigos, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, e eu perguntei, né? E eles falaram que não, sim, lá realmente é isso mesmo, não é ficção, né? Não é sci-fi. Essa é a realidade, ou seja, o sindicato é aquele porto seguro, aliás, o trabalhador tem consciência de que o sindicato é o porto seguro. Então, na hora do problema, já liga para o advogado do sindicato. Eles nem sabem o telefone no caso dos policiais, né? O telefone da sede do sindicato, mas sim do advogado do sindicato. Aqui, o servidor pode ligar, seja da saúde, da educação, da guarda, da obra, da cultura, ele pode entrar em contato com o advogado do sindicato? Pode, a gente disponibiliza os advogados, não sou só eu, né? Eu normalmente trabalho mais com processo administrativo, mas nós temos todo um corpo jurídico aqui que trabalha com as outras áreas também e parte criminal também, né? Que às vezes a guarda às vezes acaba se envolvendo. Nós temos especialista, né, em direito criminal. É o Liborino? Agora bem o Jonas também está trabalhando com a gente. Legal, o Jonas Danzetti, né? Tá vendo? É uma gama de advogados especializados na área, né? Cada um na sua área. Cada um na sua área. Então, assim, pode procurar a gente, assim, se vocês tiverem algum problema, né? A gente disponibiliza, inclusive, o meu celular pessoal, tem um celular, né, pessoal, que é o meu celular de trabalho, né?
que já fica disponibilizado também para as meninas. É 190, né? É só ligar 24 horas. Então, assim que tiver algum problema, a gente está aqui à disposição para todos os associados do sindicato, né? Todo mundo que precisar, a gente está aqui à disposição. Quando eu fui presidente do Siniguá, eu percebi essa diferença, eu percebi isso daí, eu achava muito bacana. Isso era um dos baluartes que eu erguia, né? Falava, nós temos vários advogados especializados em várias áreas. Que é assim, diferente de outros, que tem só o trabalhista, que o foco é o trabalhista, nós temos o administrativo, o civil, até o de família. Previdenciário, né? Porque assim, como o serviço público é muito vasto, a gente não trabalha só. É como se a gente trabalhasse num mundo à parte, né? Os outros sindicatos, eles são voltados para uma categoria profissional. Então você tem lá o sindicato dos metalúrgicos. Todas as demandas e as dificuldades e as questões vão ser voltadas para o mundo da metalurgia, né? São questões muito específicas, além de ser CLT, são questões muito específicas de fábrica, de hierarquia, etc. Né? Se você vai pegar um sindicato dos bancários, é um sindicato que ele vai ter também o viés dos bancários, os problemas específicos ali, de um atendimento ao público, etc. Quando a gente pega o Sindicato dos Servidores Municipais de Piracicaba, né? A gente pega aqui Piracicaba, São Pedro, que também está bem grande já, Águas de São Pedro. A demanda judicial? Sim, São Pedro tem um advogado que fica lá, que atende lá. Sim. Né? Porque assim, é difícil para eles virem para cá, ainda mais agora com pedágio e tudo. Então a gente tem um advogado lá na sede de São Pedro. Então, o que eu estava dizendo é que assim, é um mundo onde a gente tem todo tipo de trabalhador. Então a gente trabalha desde, por exemplo, os problemas de um médico de plantão, de falta de insumos, de uma enfermeira, área da saúde, como a gente trabalha com um profissional que é da educação, que você tem que ver o ECA, você tem que ver a LDB, você tem que ver quais são os limites de horas desse professor e o número de crianças na sala. E você trabalha também com atendimento ao público, que é do prédio, e você trabalha com o servidor da Câmara, que também é um servidor diferenciado, né, que é um assessor parlamentar. Né? Então, assim, são coisas extremamente diferentes, né, com o pessoal da Obras, que está na rua, com o pessoal do SEMAI, que está cavando, às vezes, ou o pessoal técnico do SEMAI, que está lidando com o gerenciamento de água, e às vezes acontece no nosso, essa parte eu nem sei depois se você... Né, que é cortar, mas acontece de conflitos entre os nossos próprios representados, porque assim, então a gente acaba ficando no meio do conflito, né? A gente tem que mediar isso às vezes, mediar o nosso conversar com o pessoal da Câmara, por exemplo, para não adentrar a seara do trabalhador que está ali fazendo o seu melhor, é outro servidor igual ele, está ali fazendo o seu melhor, né? Não é responsabilidade do servidor se tem poucos médicos no atendimento, mas é responsabilidade do servidor se está faltando insumos né? Não é responsabilidade da professora se tem pouco professor e não consegue, né, ter uma pessoa... Quem dera se o servidor atendente do pronto-socorro fosse o que comprasse o medicamento, fosse o que fizesse a escala do médico. Né? Então, assim, é um mundo à parte, né? O serviço público, ele é muito... Então, assim, a gente trabalha com todo tipo de trabalhador. Sim. Doutora, voltando na questão do processo administrativo, que é onde a vida laboral do servidor, a vida do servidor muitas vezes está ali na berlinda, está ali na prancha, desse navio pirata, que está pirata aí ultimamente, né? Tem muito processo hoje em Piracicaba. Processo administrativo? Então, o que eu falei, teve um volume, aumentou muito o volume do processo administrativo nessa última administração. Parece mas assim, são processos que na minha concepção, que trabalho com isso há muito tempo, são processos que muitas vezes não necessitariam ter virado processo, né? Poderiam ter sido resolvidos internamente. E daí, no meu ver, no meu entendimento, sou eu que estou dizendo, tá? Há um problema aí, na minha visão, que quem apurou vai julgar,
Então, eu entendo que é tendencioso o julgamento final. Apuro um caminho para o julgamento onde eu vou condenar. Acaba gerando processo judicial, né, Rô? Parece que o jurídico dos sindicatos municipais é o mais presente. Tem uma estatística assim, né? Fala um pouquinho dessa estatística. Na segunda região, que é segunda e quinta. Eu não vou ter muita informação sobre isso, porque assim, como eu não acompanho os judiciais, quem acompanha mais essa parte dos judiciais é o Dr. Maurício e o Dr. Rodney, né? Então, assim... Legal, ó, então fica aí. Vou pegar. Isso. Peguei o drive, como diz o Pablo Marçal, quem acompanha mais, assim, o volume desses processos, aí é o Dr. Maurício, o Dr. Roger, aí tem o Dr. Roberto, que ele tem bastante processo aqui em Piracicaba, mas também ele atua bastante em São Pedro. É ele que é o plantonista lá em São Pedro. Legal. Né? Então, muito profissional. Sim, ótimos profissionais, são todos muito bons na sua área, né? E assim, eles que poderiam ter, mas parece que sim, parece que a gente é um dos primeiros lá em número de processos no judicial, na vara da Fazenda Pública. Segunda, 15ª, qual que é essa região aqui? 15ª, né? 15ª, trabalhista é 15ª. Ou seja, a maior área, né? Do Brasil, ou uma das maiores, isso. É a 15ª. E nós estamos, infelizmente, sim. Né? Porque há algo errado, né? Mas felizmente para nós servidores, o sindicato, nós estamos sempre lá presentes. Doutora, obrigado por esse bate-papo gostoso. Eu agradeço. Estou à disposição. E fica aí as lentes do Canal Sol à sua disposição para as considerações finais. Eu queria agradecer o Delima, né? Pessoa maravilhosa aqui que está sempre ajudando a gente aqui, também é diretor do sindicato, né? E todo mundo. E isso aí, estamos à disposição, se vocês precisarem, a gente está aqui trabalhando para vocês. Obrigado, doutora. Obrigado você que nos acompanha e, em especial, se é servidor e foi injustiçado, pegou o drive, né? Obrigado! Obrigada. Canal Sol, a Web TV de Piracicaba e região.